Dia 11 de outubro é o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Por isso, convidamos um especialista em educação física para explicar a importância de incluir exercícios físicos em nossa rotina. Você sabia que cerca de 20% da população brasileira é considerada obesa? E que 70% dos óbitos estão vinculados a doenças associadas à obesidade? Como podemos prevenir a doença? Escute agora o Momento Saúde Naval com o Tenente Alves, do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o Cefam. Olá, eu sou o primeiro tenente RM2 do Quadro Técnico Alves, profissional de Educação Física e pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Ciências do Exercício do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o Cefam. Tenente Alves, gostaria de perguntar primeiramente o que é a obesidade e por que devemos nos preocupar com o acúmulo de gordura corporal. A obesidade nada mais é do que o excesso de acúmulo de gordura, que leva a um aumento da massa corporal. A nossa massa corporal, ou o nosso peso, oscila durante todo o nosso ciclo de vida. Isto é normal. Porém, quando ultrapassamos certos valores na balança, e se a gordura está mais concentrada na região abdominal, pode ser muito problemático para a nossa saúde. A obesidade é uma doença crônica, e é desta forma que deve ser encarada. Ou seja, além de emagrecer, diminuindo a quantidade de gordura acumulada, devemos pensar em como não recuperar o peso perdido. Para isso, uma abordagem multidisciplinar, com a participação de diferentes profissionais da saúde, pode ser a mais indicada, já que a obesidade tem diversas possíveis causas. Por que a obesidade é um problema que precisa de atenção por parte da sociedade? E quais são as doenças associadas a ela? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade não é só um problema de saúde, e sim um dos mais graves que teremos que combater. Estima-se que em 2025, mais de 2 bilhões de adultos em todo o mundo estarão acima do seu peso recomendado. Se considerarmos que a população mundial atual é menor do que 8 bilhões, podemos ter uma ideia da parcela que terá que enfrentar este problema em um futuro muito próximo. Aqui no Brasil, o cenário é o mesmo. Estima-se que em torno de 20% dos adultos brasileiros sejam obesos. Quando falamos em problema, estamos considerando exclusivamente questões de saúde, pois a quantidade de doenças e condições médicas associadas ao excesso de gordura corporal não é pequena. Podemos citar várias, como diabetes tipo 2, pressão alta, níveis alterados de colesterol, risco aumentado de alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares, osteoartrite ou osteoartrose, apneia do sono, redução da fertilidade, entre outras. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 70% dos óbitos no nosso país estão vinculados a doenças associadas à obesidade. Tenente Alves, como podemos saber se estamos obesos ou com sobrepeso? Existe algum cálculo de referência que possamos fazer? Uma das maneiras mais simples de classificação da obesidade é adotada pela Organização Mundial da Saúde, o Índice de Massa Corporal, mais conhecido como IMC. Um indivíduo é classificado como obeso quando seu IMC se encontra maior ou igual a 30. E é muito fácil de calcularmos nosso IMC, pois só precisamos dividir o nosso peso, em quilogramas, pela nossa altura em metros elevado ao quadrado. Ou seja, se uma pessoa tem 81,5 kg e mede 1,78 m, basta multiplicar o valor da altura por ele mesmo, o que resultaria em 3,17, e em seguida precisamos dividir o peso de 81,5 por 3,17, chegando a um IMC de aproximadamente 25,7, ou seja, não caracterizado como obeso, porém considerado como sobrepeso. De acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde, adotada por diversas instituições que estudam o tema, o IMC é considerado normal quando se encontra entre 18,5 e 24,9, e sobrepeso quando está entre 25 e 29,9. Como falei anteriormente, se o IMC está maior ou igual a 30, significa que o indivíduo está obeso. Porém, ainda há uma classificação adicional de acordo com a magnitude da obesidade.
IMC entre 30 e 34,9 é classificado como obesidade grau 1. Entre 35 e 39,9, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3. Porém, não se engane. Se você já apresenta um quadro de sobrepeso, como o do nosso exemplo, já pode ser um sinal de alerta para a necessidade de mudanças de hábitos, como pequenas melhoras na qualidade e na quantidade dos alimentos consumidos e na inclusão gradual de exercícios físicos regulares em sua rotina semanal. Tenente Alves, o senhor tem alguma dica para conseguirmos incluir os exercícios físicos em nossa rotina? Na minha opinião, a melhor forma de incluir e principalmente manter os exercícios na rotina é escolher um que você tenha mais afinidade e que goste de fazer. Se o exercício não for prazeroso, a chance de você abandoná-lo depois de um certo período é muito grande. No entanto, não se deixe levar por falsas impressões. Muitas vezes podemos achar que determinados exercícios não nos agradariam, porém, não os experimentamos para ter a real sensação. Manter-se ativo é fundamental para a prevenção da obesidade. Quantos dias na semana devemos fazer exercícios físicos para a prevenção da doença? O profissional de educação física deve levar em consideração muitos fatores ao prescrever exercícios, como a disponibilidade de tempo do praticante, os objetivos, o nível de condicionamento físico, histórico de lesões, condição de saúde, entre outros. No entanto, o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda que sejam realizados por semana de 150 a 250 minutos de exercício físico moderado, se o objetivo for manter ou perder pouco peso. Se o objetivo for uma redução de peso maior, a recomendação é de no mínimo 250 minutos por semana. Mas aí vai uma dica: se você tem muito pouco tempo livre para alcançar a meta diária, tente dividi-la em 2 sessões de treino. Por exemplo, ao invés de uma sessão matinal de 40 minutos, faça 20 minutos de exercícios pela manhã e 20 minutos à noite. Além disso, incorpore atividades físicas no seu dia a dia, como ir de bicicleta ao trabalho e subir as escadas ao invés de usar o elevador. Existem exercícios mais recomendados para o emagrecimento e, consequentemente, melhorarmos o nosso condicionamento físico? Se pensarmos somente na questão do gasto energético, sim. O mais importante, na minha opinião, é praticar um exercício que você goste. Pois, assim como as dietas radicais são muito difíceis de serem mantidas por períodos prolongados, exercícios que não gostamos de fazer também são. Falando rapidamente de um tipo de exercício muito comum, o treinamento de força, por exemplo, a famosa musculação, pode ter um papel importante não só no emagrecimento, como também na prevenção de lesões durante a prática de outros exercícios. Já quanto à corrida ou caminhada, é preciso ter atenção às distâncias e velocidades para que não sobrecarregue suas articulações, principalmente se você já apresenta um quadro de sobrepeso. Um método que vem sendo utilizado com sucesso em diferentes tipos de exercício, como na corrida, por exemplo, é o treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT. Novamente, pode ser um exercício muito interessante para aumentar seu gasto energético em sessões de baixa duração, porém pode ser altamente desprazeroso para algumas pessoas e com um potencial lesivo que deve ser levado em consideração. Por isso, é fundamental que você procure um profissional de educação física para que o exercício que você escolher seja prescrito de forma individualizada, compatível com as suas necessidades e objetivos e que esteja de acordo com as suas limitações. Tenente Alves, agradecemos a sua participação no Momento Saúde Naval. Você pode deixar um recado final para os integrantes da família naval? O que eu gostaria de dizer é muito simples, e é algo que já vem sendo demonstrado exaustivamente pela ciência. Mantenha-se ativo fisicamente. Faça exercícios com frequência, pois desta forma você está diminuindo consideravelmente o risco de desenvolver diversas doenças e aumentando não só sua expectativa, como sua qualidade de vida desde já e a sua autonomia quando estiver mais velho. Então, esteja saudável e envelheça com saúde.
Além disso, converse com seu médico e com outros profissionais da saúde para que lhe auxiliem no controle do peso. E procure sempre um profissional de educação física para que ele prescreva exercícios físicos que sejam melhores para você. Acompanhe todos os episódios do Momento Saúde Naval no nosso site ou aplicativo. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e aguarde os próximos episódios do nosso podcast.